entanto, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, quanto o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, replicaram que se houve envolvimento de oficiais militares em algum plano golpista, isso se deu em caráter individual, mas que as Forças Armadas, como instituições, jamais se envolveram, e mais do que isso, pela sua atitude sempre democrática e profissional, teriam até impedido o golpe de Estado. Fica a pergunta: as concentrações diante dos vários quartéis do país, a partir do início de novembro, não poderiam ser consideradas como parte da intentona do 8 de janeiro? E os chefes de todas essas unidades do Exército não deveriam estar no banco dos réus? Com a palavra, Milton Temer. Está sem som, Milton. Vou tentar olhar para o reloginho. Cadê os 3 minutos? Está lá, vou tentar olhar. Importante pergunta. Eu não tenho dúvida. E quero dizer mais. O general Vilas Boas deu uma declaração pública defendendo a manutenção daquelas pessoas na porta do quartel. General Vilas Boas, para que se saiba, é aquele a quem Bolsonaro, logo depois da posse, agradeceu, dizendo: obrigado, general, estou aqui por conta de sua definição. Qual definição? O arroxo que o general Vilas Boas deu no Tribunal, no Supremo, pouco antes do processo eleitoral, na reta final, deixando definitivamente Lula fora do processo eleitoral. Foi Vilas Boas que colocou de maneira clara: barrem este senhor na candidatura à presidência. Haddad entra na candidatura à presidência no final da carreira. É bom que se tenha isso claro. Lula foi candidato a presidente quase até o fim da campanha de 2018. Este general deu declarações a favor da manutenção, da quebra da disciplina constitucional das Forças Armadas, atendendo, porque qual é o argumento deles? É atendendo ao apelo, as Forças Armadas são a serviço do povo. O povo, para eles, é a metade que votou no Bolsonaro. A outra metade não é povo. Não é povo. Principalmente os 20% que compõem a base bolsonarista. Não vamos ter ilusões. Lamentavelmente, ao longo desse período pós-Fernando Henrique Cardoso, eu acho que houve uma radicalização pela direita por conta de questões do governo Lula, por conta de questões da campanha acirrada que foi feita no impeachment de Dilma, que, na verdade, está na raiz da mobilização da direita. Vamos lembrar, a TV Globo começava a fazer as suas coberturas da manifestação antes da manifestação começar. Em cada ponto do estado tinha um repórter dizendo: vai ser aqui a manifestação, convocando o povo para a manifestação, aquela manifestação que organizou a direita. A mesma TV Globo que hoje conduz as pautas identitárias como alternativa de luta para um grande setor da esquerda. Então, objetivamente, eu não tenho nenhuma dúvida com respeito à responsabilização de altos comandos no incentivo a que uma grande parte da sociedade civil se incorporasse à perspectiva de golpe. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Sim. O Brasil é difícil, né? Vejamos. O Múcio, eu realmente tenho problemas para entender, dificuldade de entender como esse cidadão, esse senhor ainda está no cargo que ele ocupa, porque essa declaração dele, ela é uma afronta à sociedade brasileira. É assim, um assíntio que ele diz, né? Que ele fala, deixa eu achar aqui corretamente as aspas que ele dá. Tenho certeza cristalina, tenho certeza cristalina que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. Pô, com base em que ele está dizendo isso? Com base no Instituto, né? Tirei da minha cabeça, vozes da minha cabeça, e ele segue. São atitudes isoladas. Isoladas. Em todo o território nacional são atitudes isoladas.
Eu sou de Jundiaí, uma cidade no interior de São Paulo, moro lá. A gente não pode fazer um protesto se estudantes, professores, qualquer membro da sociedade civil, se faz um protesto, tem ação policial, isso é no país inteiro, né? Tem ação policial, tem desmobilização, bomba de gás. Agora, essas criaturas ficaram mais de um mês, né? Nem sei quanto tempo, na frente do quartel, impedindo a livre circulação. E não aconteceu nada. Ou seja, porque as Forças Armadas estavam nitidamente apoiando. Voltemos à declaração do Cid. São atitudes isoladas de componentes das forças. E aí ele segue. Prestem atenção. Nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Parou, né? Então, não vou dizer, porque eu acho que aí também é um exagero da pergunta, né? Um exagero retórico, dizer que todos eles, todas as unidades deveriam ser presas, Não. Agora, os comandantes precisam ser punidos, investigados, e isso precisa ser levado adiante. Então, Lula foi eleito, e o grito de guerra que saiu assim do peito de todos nós e que nos tirou, né, o peso de 4 anos de governo Bolsonaro foi sem anistia. Não adianta punir o Zé da esquina, né, por ter invadido o palácio, quebrado o STF, feito as barbaridades que foram feitas. Eu não digo que isso não é importante, eu defendo e acho importante que eles sejam punidos. Mas não adianta punir o elo mais fraco. É preciso punir o comando. E, voltando ao Cid, não era só a Marinha, né? Pode ser que os comandantes do Exército e da Aeronáutica, pode ser que eles realmente não tenham embarcado. Muito provável. Agora... Normalmente quem embarca é a Marinha. Como? Normalmente quem embarca é a Marinha. Quem embarca é a Marinha, né? Bom. Mas... perdi até a linha. Bom, é isso. Não adianta punir só o peão. Tem que ir para o alto comando. E se não foram esses os comandantes das forças, né, do Exército e da Aeronáutica, mas abaixo deles tinha muita gente com alta patente envolvida. Gustavo Conde com a palavra. Olha, vamos lá. Eu acho que da última vez que a gente se encontrou aqui, eu falei em paciência, né? Porque, embora os acontecimentos estejam acelerados no Brasil, a meu ver, diferentemente de outros tempos da nossa história, como eu mencionei a Márcia Tiburi aqui, cai o fascismo, as verdades aparecem e não param de aparecer. É claro que há mentiras que começam a aparecer também simultaneamente. É a vida, né? Viver é perigoso, como diria Guimarães Rosa. Mas paciência, essa questão dos acampamentos, eu acho que vai ter uma etapa que a Polícia Federal vai ter que começar a investigar, até porque o celular, né, os celulares que foram apreendidos, tem celular do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid e tudo mais, e provavelmente outros entrarão nessa ciranda de celulares apreendidos, eles vão revelar outras coisas e vão começar a dar subsídios para as outras investigações. De fato, os acampamentos no Brasil naquele momento são um escândalo, são uma coisa, aliás, é a semente do mal, né, que proporcionou o 8 de janeiro. Então, eu acho que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? A pergunta aqui, né? Até temos de concentrações nos quartéis, né? Mas, Conde, o Maquiavel no Príncipe, não no Pequeno Príncipe, pessoal, no Príncipe, ele não disse que o mal deve ser feito todo de uma vez e o bem aos pouquinhos? Ou seja, quando você ataca seu inimigo, tem que ser tudo de uma vez para poder quebrar a coluna vertebral. Então, eu tô até achando, Breno, que você tem um acúmulo, existe um processo muito acelerado. O Braga Neto foi denunciado ali, agora você tem esses outros generais, as coisas estão acontecendo. Agora, o volume é tal, e os traumas com relação às Forças Armadas no Brasil é de tal grandeza que eu acho que não existe suporte para tudo isso. Quer dizer, imagina abrir uma investigação agora também sobre os acampamentos. Eu acho que ela vai vir naturalmente. Acho que vai vir naturalmente.
após algumas etapas. É como eu estou lendo esse processo. Eu acho que é um processo irreversível, né? Mas, Conde, Diga, pode falar. Conde, você não acha que a existência dos acampamentos e a forma como eles foram, inclusive, mantidos, organizados, e com barracas montadas, alimentação, que não era um serviço próprio, mas sim vinha de dentro dos quartéis, já coloca esses comandos em questão? Precisa abrir uma investigação sobre acampamento? Eu acho que isso está no processo natural. Eu acho que é o processo natural, é isso mesmo. Talvez não dê para delimitar muito bem a fronteira, mas assim, eu vou fazer vou recuar num ponto aqui que eu acho que vocês estão chamando a atenção. Não é demais para a própria Polícia Federal abrir neste momento uma linha de investigação sobre os acampamentos. Acho que é plenamente factível, né? Eu tô achando que isso vai acontecer no devido tempo, mas eu acho que não tem problema, quer dizer, que se invoque o Saint-Exupéry, né, Breno Altman? Vamos derrubar esse avião ao mesmo tempo, né? Eu acho que é por aí.